Olá, pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental da UFOP, em parceria com as Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil de 18 cidades do Quadrilátero Ferrífero, desenvolveram uma cartilha que mostra a percepção dos agentes da Defesa Civil sobre as barragens existentes nessa região. A pesquisa fez um levantamento sobre os riscos e as ações que devem ser tomadas caso aconteça alguma situação de emergência nessas barragens. A Camila de Paiva, pesquisadora do projeto, falou com a gente sobre a importância da cartilha no apoio ao trabalho das defesas civis desses municípios. Veja! Os dados, então, coletados, pela nossa pesquisa e publicados nessa cartilha, a gente espera que, principalmente, sirvam como fonte de informação, para as defesas civis, os regulamentos, as novas legislações, as atualizações, algumas dicas, de onde buscar informações para desenvolvimento, por exemplo, do plano de contingência, que é uma atribuição da Defesa Civil, mas o plano de contingência próprio para barragens. Também espera-se que com esses dados, o poder público tome conhecimento, então, de algumas falhas e desafios que se tem na Defesa Civil devido à falta de estruturação, que isso aí não depende dos agentes, depende, das prefeituras locais investirem mais nesse organismo tão importante de proteção e defesa das populações. E também, para tá compartilhando, dando esse espaço das defesas civis conhecerem boas práticas de outras defesas civis para que elas possam estar aplicando em seus municípios e aprendendo juntas, com esses desafios. Segundo a Camila, a pesquisa identificou que a maioria das defesas civis dessas cidades não possui técnicos especializados em barragens, mas mesmo assim elas estão preparadas para eventuais desastres. A maioria das defesas civis, elas não contam, com pessoal com formação técnica. Isso não é obrigatório, As defesas civis recebem capacitações, da Defesa Civil Estadual próprias para sua atuação, mas entende-se que, por exemplo, um plano de ação emergencial, uma mancha de inundação, às vezes algum conhecimento técnico dos agentes poderia levá-los a questionar, Por exemplo, a precisão da mancha, alguns aspectos nesse sentido. Apesar disso, o que a gente observou é que isso não impede as defesas civis de atuarem, e de terem essa análise técnica. Então, elas buscam isso, o suporte em outras secretarias, mostrando que, apesar de terem pouco pessoal, muitas dessas agentes, dessas defesas civis têm em média entre 5 e 3 agentes. As demandas são muitas, mas elas buscam suporte em outras secretarias do município para desenvolver de uma forma mais correta esses trabalhos, de gestão do risco e de preparação às emergências. Grande parte das defesas civis já realizaram exercícios simulados, já tem os inventários das comunidades que estão na mancha de inundação. Então, quanto à preparação, à prevenção, tudo isso a maioria das defesas civis já está ciente, já está preparada, O que a gente observa em algumas que ainda estavam para realizar exercícios simulados, Essas não se podem afirmar, mas de certa forma, as que já realizaram uma, até 2 vezes esse exercício simulado, elas já apararam bastante, já ponderaram, bastante falhas, já ajustaram, adequaram essas ações. Então, de certa forma, a Defesa Civil tá mais atenta, tá mais preparada caso ocorra um eventual desastre e não seja pega de surpresa como a gente observou, nos últimos desastres vivenciados em Minas. A pesquisadora destacou ainda que aumentou a comunicação entre as defesas civis e as empresas responsáveis pelas barragens. Mesmo após os desastres, tem aumentado a comunicação entre empresas e defesa civil, bem como, a defesa civil nessa interface comunidades-empresa, Às vezes essa integração não era tão forte, não era um diálogo tão transparente e isso melhorou
após os últimos desastres, principalmente devido a esforços, né, dos agentes de defesa civil que têm buscado, né, esse suporte nas empresas, já que elas são responsáveis em financiar esses exercícios simulados. E ainda sobre o assunto, Minas Gerais possui atualmente 364 barragens de mineração. Dessas, 43 tiveram um nível de segurança elevado, de acordo com a Defesa Civil do Estado. 30 barragens estão no nível 1, que é aquele que não requer a retirada de moradores da área de risco e nem o toque de sirenes, mas indica que a estrutura pode estar comprometida e requer inspeções especiais regularmente. Outras 10 barragens estão no nível 2. Nesse caso, as sirenes são acionadas e os planos de evacuação são colocados em prática, ou seja, moradores da zona de autossalvamento precisam ser retirados de suas casas. 3 barragens estão no nível 3, que é o mais elevado e indica risco de rompimento. Nesse nível, as localidades precisam passar por simulados de evacuação para que a população saiba o que fazer em caso de um eventual rompimento. Vale destacar que a barragem Forquilha 3, que faz parte do complexo Mina de Fábrica da Vale e fica localizada aqui em Ouro Preto, está no nível 3. A Defesa Civil da cidade informou à nossa equipe que todas as famílias que estavam na zona de autossalvamento já foram removidas. E continue acompanhando a cobertura da TV UFOP em nossos canais na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.